Eu e você fomos criados para as boas obras. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Estamos iniciando mais um devocional, Café com Vida, onde nos alimentamos da Palavra de Deus, nutrimos o nosso espírito, a nossa alma, cuidamos do nosso corpo e da nossa mente para receber tudo aquilo que Deus tem reservado para a minha e para a sua vida. Eu quero aqui dar as boas-vindas para você que está participando conosco ao vivo, você que tem acompanhado esses devocionais. Esse, na verdade, é um desafio de 365 dias, onde iniciamos no dia 1º de janeiro de 2021 e iremos até o dia 31 de dezembro desse mesmo ano. Queremos estar firmes nesse propósito, firmes na Palavra de Deus, firmes em tudo aquilo que Ele tem para mim e para a sua vida. Quero desde já também pedir aqui a sua colaboração e a sua contribuição, curtindo os vídeos, compartilhando. Então, se você ainda não curtiu, curta, compartilhe também aí nas suas redes, para os seus amigos, para os seus familiares, para que mais e mais pessoas também possam ter acesso a essa mensagem, possam ser alcançados também pela palavra de Deus, Bom, hoje nós vamos falar sobre um tema que ele vira e mexe, é debatido no meio cristão, na igreja, e que muitas pessoas ainda têm uma certa dúvida a respeito desse tema, que é justamente sobre as obras. A gente sabe, de um modo geral, que não somos salvos pelas obras. Não é aquilo que a gente faz que vai fazer com que sejamos reconhecidos para sermos aceitos no reino, perdão, mas a salvação ela vem simplesmente pela crença, Basta a gente crer no Filho de Deus, que Ele foi enviado, crer na sua mensagem, crer em tudo aquilo que Ele fez pelas nossas vidas. Esse é o caminho para a salvação. Então vão ter aí alguns textos que vão nos apontar esse caminho, Então a obra ela não nos salva. E por que eu falo isso? Porque muitas pessoas têm o conceito da meritocracia, Esse conceito ele é utilizado em outras situações da vida, ou seja, quando eu faço alguma coisa, quando eu me dedico a algo, de um certo modo eu sou beneficiado, eu sou premiado, enfim. Porém, não que isso esteja errado, isso é uma coisa que funciona dentro de aspectos terrenos, isso funciona muito bem, seja numa empresa, seja numa repartição pública, enfim, ou algum outro tipo de instituição, ou até mesmo algum evento ou atividade onde eu sou reconhecido e premiado pelos meus feitos, tá tudo certo. Mas quando falamos do reino espiritual, quando falamos do reino de Deus, quando falamos da eternidade, daí a coisa ela muda um pouquinho de figura, Porque não existe nada que eu e você possamos fazer para sermos aceitos no reino de Deus, E realmente nada, não existe nada. Se por algum motivo você entenda ou tenha lá no fundo do seu coração que você precisa de fato fazer algo para ser salvo, você não precisa. Mas aí eu quero aprofundar essa reflexão trazendo uma outra parte dessa conversa que está lá em Efésios, no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 10. E a palavra nos diz o seguinte: pois fomos feitos por Ele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, previamente preparadas por Deus para que andássemos nela. Ou seja, nós não praticamos boas obras para sermos salvos, mas é pelo fato de sermos salvos que nós praticamos as boas obras. Então entra aqui um outro ponto também importante, que quando a pessoa ela recebe Jesus na sua vida, quando ela se converte e entra nesse reino, no reino de Deus, muitas vezes ela pode ter a impressão ou a sensação de que o que ela fez, o ato de aceitar Jesus, já é o suficiente no sentido de que ela possa permanecer da mesma forma. Não que as boas obras elas vão trazer salvação, porque boa obra não traz salvação. Mas a boa obra é o quê? Ela é uma manifestação natural dessa nova vida que eu tenho em Cristo Jesus. A partir do momento que
o meu coração foi convertido, a partir do momento que eu mudei, né, a minha mente, né, houve uma metanoia, uma mudança de mente, automaticamente ou naturalmente, nós começamos também a mudar as nossas atitudes. E essas atitudes são o quê? São as boas obras. Nós precisamos praticar as boas obras do reino, ou seja, ter um espírito de mansidão, ter um espírito de compaixão, podermos abençoar a vida das pessoas que necessitam de ajuda, né, seja no campo sentimental, no campo espiritual, no campo material. Então essas boas obras, elas vêm o quê? Para disseminação e expansão do reino, né? Vem para que o caráter de Cristo, que foi implantado na minha e na sua vida, ele seja materializado, né? Através de atos, de obras, de atitudes, em prol do reino de Deus. Eu não posso simplesmente receber algo dos céus e guardar isso para mim, né? Deixar apenas aqui no meu interior, sem compartilhar, sem abençoar a vida de outras pessoas, e isso nos tornaria, né, dentre várias coisas, nos tornaria egoístas, né? Poxa, eu recebi algo, mas esse algo ele não é para ser retido no meu coração. Ele causa, em primeiro lugar, sim, uma transformação na minha vida, mas eu preciso semear, né? Eu preciso transbordar tudo isso que eu tenho, que você tem recebido em Cristo Jesus. Então, para ficar bem claro na nossa mente, no nosso coração, nesse entendimento, que nós não fazemos obras para sermos salvos, mas é porque nós somos salvos que praticamos as boas obras. Então, que no dia de hoje, que Deus possa encher o teu coração com essa palavra, que você venha cada vez mais perceber no campo espiritual aquilo que Deus está requerendo de você, aquilo que Deus almeja de você como um colaborador do reino, né, como um embaixador do reino, como alguém que está aí também para semear tudo aquilo que você tem recebido da parte do Pai. Então receba essa palavra no seu coração e creia que fazendo isso, né, os frutos virão. Só colhe quem semeia, né? E de um modo geral a gente está sempre semeando. Então procure semear coisas boas, procure semear algo que que realmente traga um fruto, né, produtivo, um fruto saboroso, um fruto que traga sentido para a sua vida, para a vida das pessoas, que traga realmente transformação em todas essas áreas. Amém? Que vocês tenham um dia de muita prosperidade, né? Um dia muito abençoado na presença do Pai. Que você possa ter um dia também aí de descanso, de reflexão, de poder estar com a sua família, de poder estar com os seus amigos, de poder estar com os irmãos. Estamos aí nesse momento de lockdown, mas não deixe de estar presente, né? Mesmo que às vezes de forma virtual, né? Mandando uma mensagem para alguém de carinho. Não simplesmente, às vezes, repassando aquelas mensagens que são importantes, sim, né? Às vezes a gente repassa uma mensagem que recebe, muitas vezes com uma frase bíblica, isso é muito importante, mas às vezes gaste um tempinho, né? Invista um tempinho escrevendo você mesmo. Não precisa ser algo grande, mas escreva para alguém, né? Diga o quanto essa pessoa é importante para você, né? O quanto você a ama, e que você está ali disponível, enfim, para o que ela precisar. Isso pode fazer a diferença na vida de muitas pessoas, né, no dia de hoje, tá? Fica tranquila, Branco, tá? Não tá atrasada não, tá? Depois vai ficar gravado também, né? Você pode dar uma olhada aí na gravação. Lembrando também que nós estamos no YouTube e no Facebook, né? Posteriormente a gente joga esses materiais lá também, para que vocês possam estar assistindo, compartilhando, enfim, semeando aí a palavra junto conosco. Um beijo no coração de vocês, obrigado mais uma vez pela sua companhia e nós nos encontramos aí nos nossos próximos vídeos.